Item número: SCP-515. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção: SCP-515 deve ser mantido inteiramente algemado ao seu dormitório até o ponto de quase total imobilidade. Se SCP-515 for dado como solto, a prioridade máxima deve ser colocada na recaptura imediata. Locomoção ou contrações simples exibidas por SCP-515 devem ser observadas e relatadas à equipe de pesquisa e emergência. Se as pernas ou braços de SCP-515 estiverem funcionando propriamente, estes devem ser quebrados imediatamente para minimizar sua velocidade de sonambulismo em caso de fuga. Ver Adendo 515-01. O pescoço, entretanto, não pode ser quebrado, devido ao risco de morte. Ver Adendo 515-02. Em vez disso, deve ser mantido imóvel por uma cinta que cobre o queixo e desce até os ombros. A amputação e o corte dos nervos motores dos membros também não são recomendados, devido aos riscos semelhantes, e todos os relaxantes musculares testados até agora resultaram em reações convulsivas e, como tal, não devem ser administrados. As restrições não devem ser desamarradas a qualquer momento por qualquer motivo, e a sala não deve ser aberta para nada além de propósitos de pesquisa padrão, a menos que condições de emergência assim o exijam. As equipes de manutenção e de classe D também devem ser mantidas longe do dormitório, salvo indicação em contrário. Descrição: SCP-515 é atualmente um homem caucasiano de aproximadamente 14 anos. Nenhuma certidão de nascimento aplicável ainda foi encontrada, portanto, todas as informações pessoais relevantes são produtos de hipóteses e suposições. Sua taxa metabólica basal é comparável à de uma baleia azul ou de um mamífero de maior tamanho, mas a massa está ligeiramente abaixo da média para humanos de idades semelhantes. Apesar da ignorância de todas as outras necessidades corporais, e apesar das tentativas de interferência por parte dos pesquisadores, SCP-515 ainda não foi observado em um estado de consciência diferente do sono de estágio N3 em sonhos. Durante toda a sua contenção, SCP-515 não ingeriu comida ou água e não deixou resíduos. O que o manteve vivo por tanto tempo ainda está em estudo. Mesmo dormindo, SCP-515 é apenas observado falando em raras ocasiões. Pouco do que é dito é inteligível, e o que pode ser ouvido é tipicamente incoerente, semelhante à fala de uma pessoa em delírio. Partes foram registradas para pesquisas futuras. Nenhuma diferença perceptível no movimento de SCP-515-1 foi observada durante esses períodos. Relatórios de SCP-515 em sonilóquio. O navio não consegue ver o incompreensível, ele simplesmente se move no mesmo ritmo do mar. 26 de dezembro de 1900 é. A mais, sempre a mais. Repetido por vários minutos. 13 de abril de 2000 é. Dados expurgados. Você pode ver onde estou. Pode respirar? Pode se mexer. 06 de agosto de 2000 é. Sempre que SCP-515 se move de qualquer maneira, um ou mais objetos celestes, principalmente asteroides, também se movem. Os 19 objetos conhecidos até então denominados coletivamente SCP-515-1 variam em diâmetro de 1,5 km a 33,6 km. O maior deles tem aproximadamente 133% do tamanho do objeto que causou a cratera de Vredefort em Freistadt, África do Sul. Independentemente da direção do movimento de SCP-515, SCP-515-1 apenas se move em direção à Terra. Uma contração do dedo da mão ou do pé normalmente corresponde a um movimento de cerca de 140 km. O movimento de um membro corresponde ao movimento de SCP-515-1 na escala de 460 km ou mais. Demonstrou-se que o movimento constante, como o sonambulismo, está relacionado a objetos que viajam em direção à Terra a velocidades que chegam a 280.000 km por hora. A ascensão e queda do tórax de SCP-515 infelizmente não deve ser interrompida e, de acordo com os satélites da Fundação, correspondem a um movimento nos objetos celestes da ordem de 10 km por ciclo respiratório.
Se SCP-515 for morto, é presumível que alguém com uma anomalia semelhante apareça em algum outro lugar do planeta. Ver Adendo 515-02. Devido à dificuldade e ao perigo de ter que encontrar tal indivíduo sem pistas iniciais, é enfatizado que matar SCP-515 nunca é um caminho aceitável. Adendo 515-01. Em várias ocasiões, SCP-515 foi libertado de suas restrições por meios desconhecidos. Nenhuma presença física foi observada causando isto, e as próprias restrições sempre aparentam ter permanecido intocadas durante ocorrências. Por isso, ainda é incerto se é por sua própria causa que escapa, ou se uma força externa está interferindo sem ser notada. Se algo ocorrer, todos os recursos disponíveis no sítio devem ser direcionados para a localização, recuperação e contenção de SCP-515 no dormitório. Adendo 515-02. A designação de SCP-515 foi anteriormente dada a uma mulher de meia-idade de Guatemala, com uma condição idêntica do atual designado. Ela também foi encontrada sem histórico pessoal e sem ligação com qualquer pessoa da região, apesar de ter vivido em uma comunidade pequena e muito unida. Após a compreensão de sua conexão com SCP-515-1 e sua entrada sob os cuidados da Fundação, tanto um gesso de corpo inteiro apertado e a quebra rotineira das pernas, braços e pescoço foram usados para evitar que o sujeito se movesse. Ela e o atual SCP-515 são conhecidos por escapar do confinamento, incluindo tal gesso. Então manter os ossos quebrados foi usado como um método de manter os movimentos lentos quando tais eventos aconteciam. No entanto, em de 1900 complicações de um par de vértebras quebradas foram fatais. Foi observado que SCP-515-1 parou de se mover após esta ocorrência e, após vários meses sem qualquer alteração, a Fundação presumiu que a sujeita estivesse morta. Em de 1900 o movimento de SCP-515-1 recomeçou. Uma busca minuciosa retornou o resultado do atual designado depois de 22 dias. Ele foi levado sob custódia imediatamente e submetido a políticas de contenção revisadas que evitavam quebrar o pescoço. SCP-515-1 percorreu uma distância total de quilômetros desde o início da busca até o seu final, e se deslocou cerca de quilômetros durante sua estada na Fundação. Devido ao movimento causado pela respiração de SCP-515, a Fundação continua a alocar recursos para encontrar uma maneira eficiente de neutralizar a ameaça apresentada pelo impacto potencial de SCP-515-1.